Será que eu posso aplicar calcário sem ter análise de solo ainda? A análise de solo eu vou usar lá para ver quais que são os nutrientes que está faltando no meu solo, mas eu gostaria de ir adiantando, aplicando calcário já. Essa é uma dúvida muito comum que várias pessoas vêm nos procurar e nos dizem isso. E a gente gostaria então de fazer um vídeo esclarecendo esse ponto. Será que tem algum problema você fazer aplicação de calcário sem uma análise solo? E se tiver problema, como que a gente pode reduzir esses problemas da melhor maneira possível? Vamos falar sobre esse tema no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Já lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, quer nos apoiar, não se esqueça de se inscrever no botão que tem aqui abaixo e também deixar o seu like, isso nos ajuda bastante mesmo, certo? Uma outra coisa, pessoal, talvez você tenha notado, minha voz está um pouquinho diferente hoje, né? Nós estamos numa época do ano que a gente saiu lá de 32, 33, 34 graus todos os dias, para 18, para 15 graus que a gente já entrou no outono. E aí não tem garganta que aguente. Então, essa semana eu tô com essa voz um pouco diferente, né? Mas provavelmente semana que vem já volta ao normal, só explicando para vocês porque que a minha voz tá estranha essa semana, certo, pessoal? Mas a gente não deixa de gravar vídeo, traz o vídeo para vocês, a menos que eu não tivesse voz, aí não teria o que fazer, não teria como gravar, né? Vamos falar sobre esse tema? Por que não aplicar calcário sem análise de solo? Bom, vamos começar aqui do princípio falando sobre o calcário, os três principais pontos de por que ele é importante, e eu destaco aqui o alumínio, então ele vai neutralizar esse alumínio tóxico, você tem lá o alumínio 3+, que impede divisão celular das raízes, vai diminuir a expansão do sistema radicular, menor absorção de água, menor absorção de nutrientes. O calcário entra lá, ele neutraliza esse alumínio 3+, em hidróxido de alumínio, que não é problemático, não é solúvel, não é tóxico para as plantas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele eleva o pH. Então, ele elevando o pH, ele neutraliza a acidez ativa desse solo, né? O H+, que é problemático para a disponibilidade também dos nutrientes. Terceiro ponto, ele disponibiliza dois macronutrientes extremamente importantes. Então, ele disponibiliza o cálcio, que é o cimento da planta, e ele disponibiliza o magnésio, que está lá no meio da molécula da clorofila, responsável para o processo fotossintético, extremamente importante para fixação ali de matéria seca, né, fixação de carbono, né, o processo fotossintético é fundamental para todas as plantas. Então, o magnésio ele atua diretamente nisso também. Então, tem esses três pontos que o calcário é importante e por isso ele é um produto muito, mas muito bom. Até por isso tem vários vídeos aqui no canal falando sobre uso, sobre doses, sobre cálculo. Você pode escrever ali AgroBrasil mais calcário. Você vai encontrar uma série de conteúdos onde a gente aborda o uso de calcário. E olha só, pessoal, nós temos aqui, eu trouxe para vocês uma tabela que é disponibilidade de nutrientes em função de pH. Então eu tenho pHs mais baixos aqui, por exemplo, pH 4, e aqui eu tenho pHs mais altos. O que acontece com a disponibilidade de nutrientes para as plantas em pHs mais baixos? Fica muito comprometido, então a gente às vezes pega uma análise de solo de um produtor aqui da consultoria, e ele tem lá um pH de 4. E aí o que pode ocorrer? Você pode ter o caso do fósforo aqui. Fósforo em pH muito baixo, ele fica fixado junto com óxido de ferro, com óxido de alumínio e a planta não consegue absorver. Por mais que tenha fósforo, a planta não consegue absorver. Aí se eu vou para o outro lado, de pH mais básico, no mesmo caso do fósforo, eu posso ter ele ali formando um fosfato de cálcio que também é insolúvel, também a planta não consegue absorver. Por isso eu devo tentar manter esse solo no pH adequado ali, que gira em torno de 5,5, 6, 6,5. Isso também depende um pouco da sensibilidade da cultura agrícola. Não está se usando tanto mais esse gráfico aqui para exemplificar a disponibilidade de nutrientes, até porque hoje em dia já se sabe que as interações entre os nutrientes no solo são mais complexas apenas do que o pH. Mas isso já serve para explicar para vocês por que nós devemos manter a acidez do solo controlada, não manter pH muito baixo nem muito elevado, né, excessivamente alto. E hoje em dia, qual que é o uso do calcário, né? No Brasil, existem muitas regiões, muitas áreas que ainda se fala isso, ó, você deve jogar 2 toneladas de calcário por hectare a cada 2 anos. Eu vi já agrônomo indicando isso. Bom, eu tenho duas situações quando a gente fala disso, né, de uma padronização do uso do calcário. A primeira situação são os solos da região centro-sul, solos bastante argilosos. Você pega o sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, algumas regiões de São Paulo também,
que você tem um solo muito argiloso, você jogar 2 toneladas de calcário a cada 2 anos, muito difícil você ter problema. Porque um solo que tem uma capacidade, um poder tampão alto, quer dizer que ele resiste mais à alteração de pH. Pode jogar calcário e não vai fazer diferença, né? Não vai trazer resultado positivo em produtividade, mas também é muito difícil trazer um resultado maléfico, negativo. Negativo apenas para o bolso de quem está aplicando, né? Que não vai fazer efeito nenhum. Mas você tem um outro tipo de solo, que é os solos da região centro-oeste e nordeste brasileira. No Paraná existe também, na região noroeste do Paraná. São solos mais arenosos. O que acontece? São solos com um poder tampão mais baixo. E o poder tampão, se eu tenho um poder tampão mais baixo, eu tenho um solo com uma capacidade de alteração de pH mais alta. Quer dizer que se eu aplicar muito calcário, ele vai alterar pH com facilidade. E ele pode, nessa alteração de pH, elevar a um nível que não é interessante, um nível alcalino de 7,5 ou mais, e trazer problemas de indisponibilização de nutrientes, de micronutrientes, como a gente vai ver aqui. Então eu tenho essas duas situações, né? Com a análise de solo, o que vai acontecer? Você vai colocar exatamente o que o teu solo está precisando para a cultura que você está aplicando ali, que você quer plantar, enfim, que você quer desenvolver. Mas já coloca essa situação. Às vezes você aplicar sem necessidade não vai trazer problema nenhum aparente, apenas financeiro, e às vezes pode sim trazer algum problema de desenvolvimento de planta. Ele é um produto que ele pode revolucionar áreas, então a gente pega áreas aqui da consultoria que o produtor às vezes produzia X em um ano, a gente identificou através da análise de solo que precisava de tal quantidade de calcário, no outro ano ele passa a produzir 2X. Isso é comum, isso a gente vê com frequência acontecendo aqui na consultoria, vocês acompanham aí no estudo de caso também, que a gente lança aí mensalmente, né, ou quinzenalmente, que isso acontece, solos de pHs muito baixos, que estão precisando de calcário, quando se joga calcário, ele assim praticamente dobra a produtividade. Porém, seu uso indiscriminado pode trazer vários prejuízos, como a gente vai ver na sequência. O primeiro deles que eu gostaria de destacar para vocês é a supressão de micronutrientes. Se destacam aqui, ó, zinco, cobre, manganês e ferro, principalmente pH superiores a 6,5. Nessa condição, quando eu combino com algumas culturas que são sensíveis, vamos pegar o caso do zinco, que é sensível para milho, pHs muito altos pode sim trazer uma indisponibilidade de zinco para a cultura do milho. Então eu já vi isso acontecendo, o produtor que pegou lá, né, numa cooperativa ou numa agropecuária que não indicou para ele fazer análise de solo, aplicou 10 toneladas de calcário em uma área de abertura, elevou esse pH muito, e aí plantou milho, teve deficiência de zinco, já teve uma quebra significativa de produtividade. Esse é um ponto. Excesso de calcário eleva muito pH, que pode suprimir esses micronutrientes. E ainda mais nessas culturas, né, hoje em dia, que estão cada vez mais sensíveis à falta desses micros. Outro é pH excessivamente alto. Esse pH excessivamente alto, na faixa ali de 6,5, 7, 7,5, às vezes a gente já viu solos com pHs até superiores do que isso, pode indisponibilizar, por exemplo, o fósforo, né, na formação desse fosfato de cálcio que eu citei para vocês anteriormente. Também diminui a disponibilidade desses micro que eu falei, dos macro também, né, e inibe o crescimento das culturas que se adaptam bem a solos com pHs levemente ácidos. Então, a gente tem isso em muitas culturas, que elas vão se desenvolver melhor em pHs ali na faixa de 5,5, 5,2, se desenvolve muito bem. Outro, desperdício financeiro. Então, você pode ter um solo que você aplicar calcário com frequência e sem necessidade, não vai ocasionar compactação, não vai ocasionar um pH muito alto, ou não vai ocasionar uma supressão de micronutrientes. Porém, vai ter um desperdício financeiro. Então, o calcário não costuma ser muito caro, você consegue encontrar ele aí na faixa de 200 até 300 a tonelada. O custo, você vai ter o custo com transporte e com logística. Em áreas grandes, o prejuízo vai ser acumulado. Vamos imaginar aqui uma área de 200 hectares com a aplicação de 2 toneladas por hectare de calcário que custa 250 toneladas. Então, 2 toneladas vezes 200 hectares vezes 250 toneladas do calcário, eu tenho R$100.000 por aplicação, que muitas vezes não vai trazer efeito nenhum, que não era necessário aplicar. Por isso, a gente tem que ter análise solo, é muito importante. Uma dica técnica de campo aqui, sempre definir a necessidade de calagem com base na análise química do solo na camada arável, que é até os 20 primeiros centímetros. Lembre-se,
calagem não é apenas para elevar pH. Então tem gente que pega um aparelhinho lá, tem até uns aparelhinhos para medir o pH do solo. Esquece aquilo lá. Aquilo lá é para agricultura de hobby. Se você está numa agricultura profissional, é análise química de solo em laboratório. E aí vai definir as características do seu solo, poder tamponante desse solo, pH também, né, acidez potencial. E esse calcário ele vai ser aplicado não só para neutralizar a acidez ativa, que seria o pH, mas também um pouco dessa acidez potencial, porque você vai colocar uma quantidade dele para que ele não volte a se acidificar muito rapidamente. Então, que você consiga eliminar esse problema o mais rápido possível. Escolha a dose de acordo com a sua necessidade. Geralmente, nós utilizamos ou cálculo de saturação de bases para definir o calcário, a dose de calcário numa área, ou elevação de cálcio e magnésio para solos mais arenosos de CTC mais baixas. E verifique quais são as características do calcário com relação ao PRNT, se ele é calcítico, se ele é dolomítico, para você fazer a melhor aplicação a campo possível. E é claro, se você quiser um acompanhamento da nossa equipe de engenheiros agrônomos aí para sua área, nós temos serviço. Aqui abaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição, você encontra o link que vai direto para o WhatsApp da nossa consultoria. A gente pode fazer esse acompanhamento completo aí para suas áreas, entregar resultado, né? Saber exatamente o que o seu solo está precisando para produzir bem. Certo, galera? Um forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!